Nesta sessão eu vou fazer a conexão do teclado com o Prism Live. Primeiramente, lógico, conectamos o teclado na USB to host e a USB do computador. Mas eu tive que fazer algumas configurações. Entre elas, a mais importante seria o hotspot. Para que a câmera do smartphone funcione no Prism Video, eu preciso que esteja no mesmo Wi-Fi. Como o meu Wi-Fi de rede de internet fica distante, não chega até aqui, então eu usei do recurso de criar um hotspot, que seria um servidor de Wi-Fi do computador. Ativei o hotspot e na propriedade dele eu dei o nome de JSMVai, senha, etc. Mas eu tive que setar a velocidade. Quando eu coloquei isso aqui automático, ele não gostou, porque você tem 2,5 e 5 nessa configuração. E ele não fazia contato. Então, quando eu coloquei o 2,5, é que a coisa funcionou adequadamente. A outra configuração que eu tive que fazer foi na parte da configuração do som. Eu tive que colocar a saída na condição de line e a entrada na condição de line, justamente para ele pegar o som do teclado e do microfone que está acoplado no teclado. Eu tive também que fazer uma configuração, mas aí talvez seja um problema do meu microfone, que dá um som muito baixo, muito. Quando você faz uma gravação, fica quase que uma linha retinha lá, não vê a variação do áudio nas curvas. Então, nessa configuração, eu tive que, em vez de usar o Prism Live, eu estou usando o mic e auxiliar, porque eu disse que a entrada no Windows seria pelo line, então funciona como se fosse microfone. Se eu colocar no Prism Mobile, o que pode acontecer é de eu mudar de tela e eu perder o áudio do microfone do teclado, porque não está ativado a cena onde eu tenho o Prism Mobile ativado. E já no caso de mic auxiliar, em qualquer situação eu vou ter. E nisso seria obrigatório também eu fazer desktop, mic auxiliar. Eu verificar no controlador de mixer de áudio se eu estaria com o Prism Lens aparecendo, e se ele tivesse aparecendo, eu teria que silenciá-lo, senão teria duplicidade de microfone e isso me daria problema em termos de eco. Aqui o Prism Mobile aparece, mas eu tenho ele desativado. Não dá para me mostrar isso, que eu teria que fazer captura de tela para você ver a tela do Prism.
mas eu tenho só movimento válido de volume em mic auxiliar, que está amplificado em 600%. Quer dizer, uma amplificação boa. Eu tenho que me lembrar disso, porque quando eu botar o microfone do computador, do notebook, o áudio vai estourar, né? Vai ficar totalmente ruim, porque vai saturar tudo. Eu tenho que botar para 0 dB, ou 100%, e não 600%. Eu tive problema com o Prism Lens. Já estava tendo, até já nos outros vídeos eu comentei que era o único que estava dando problema. Então o que eu fiz? Eu desinstalei o Prism Lens e reinstalei. E aí a coisa parece que ficou mais estável, a conexão ficou mais simples, direta, sem demora, e tive, vamos dizer assim, eu estava com lens zoom, por exemplo, preso no Nokia 5.4 e só podia tentar fazer conexão no 2 e no 3, porque estava preso como se fosse o telefone celular, mas ele não tinha conexão com o celular e não aceitava leitura do QR Code. Mas o 2 e o 3 também não aceitava leitura de QR Code. Então, depois de me cansar de brigar, eu desinstalei o Prism Lens e reinstalei, e isso solucionou. Não apareceu mais essa prisão. Espero que eu não tenha que fazer isso constantemente. Se tiver uma interrupção, por exemplo, do programa, sem fazer o fechamento correto, desligar a câmera e etc., e ele ficar com a câmera preso no Prism Lens, aí eu vou ter que fazer reinstalação constantemente. Quer dizer, o Prism é um programa que tem uma boa qualidade, mas ele ainda está com alguns bugzinhos chatos. Em relação ao teclado, eu tive que fazer também, mostrar aqui. Se você ver no atraso, no meio da tela, você vai ver que o mic /auxiliar está com 600 milissegundos de atraso. Isso foi configurado quando o Prism Lens aparentemente estava meio corrompido. Mas eu vou testar e verificar. Eu teria que dar esse atraso para que quando eu visse a tecla sendo apertada, o som aparecesse. E antes disso, o som estava aparecendo antes, e depois é que eu vi a tecla sendo apertada, ou seja, existia uma defasagem de sincronismo. Para isso é que já existe essa opção. Então, eu acho que eu falei aqui a configuração e as formas que eu precisei de adaptar para ter uma boa comunicação. Quando eu tentei fazer dessas imagens aqui com fonte de captura de janela, eu não consegui capturar, porque isso é uma tela de configuração do Windows e não é uma janela de um aplicativo. Então parece que o Prism não entendeu. Então não via essas janelas de configuração como janela de aplicativo. Aí que eu tive que fazer? Eu tive que abrir essas configurações, fazer as configurações e tirar uma cópia da tela, fazer uma captura de tela, gerar um arquivo, né, de gráfico, no caso PNG, e criar como fonte a imagem, que aí eu carregaria nessa fonte essas imagens aqui de configuração. Outra coisa também que eu verifiquei é que na captura de janela
vem um modo automático. Mas se você clicar na caixa de opção, vai aparecer compatível com o Windows 7 e vai aparecer a outra opção de Windows 10 ou superior. No automático, eu não conseguia capturar a tela. Ele não via a tela. Aí quando eu jogava para a opção, já que eu estou com Windows 11, Windows 10 ou maior, aí normal, ele viu a tela e eu consegui selecionar a tela, entendeu? A tela não, a janela, perdão. Na captura de janela que eu encontrei isso. Então, um outro bugzinho aí que eu acho que o Prism tem, desse automático não funcionar, entendeu? Você tem que dizer que é o Windows 10 ou Windows 7, provavelmente, não sei se no Windows 7 funcionaria, mas no Windows 10 ou superior funcionou normal, ele conseguiu ver a janela. Bom, eu acho que não tenho mais nada a falar sobre a configuração. Então eu vou fazer uma pequena execução, verificar inclusive se os 600 milissegundos ainda é válido. Se não for, aí eu notifico, olha, estava 600, mas eu diminuí, eu aumentei, porque eu troquei, desinstalei e reinstalei o Primus Lens, pode ter modificado essa forma de comunicação. Então deixa eu interromper esse vídeo aqui. Isso é um ensaio que eu estou fazendo de Garota de Ipanema, não coloquei nenhum acompanhamento, apesar de ter esse acompanhamento, para não perder tempo, de ajustar tempos, de execução e etc. Mas eu acho que o vídeo deu para perceber a qualidade do vídeo, que no caso está dependendo da minha câmera, né, de celular. Eu tenho 3 lentes na câmera, mas ele só aceita um tipo, que é a vezes 1. Ele não consegue fazer vezes meio nem vezes 2. Não dá essa opção, né? No Prism Lens não tem essa opção de chavear isso. Provavelmente se eu gravasse na câmera ficaria melhor, na própria câmera, e depois passasse para a edição. Mas a vantagem que eu tenho é de que a câmera fica alta demais para poder enquadrar o teclado. E eu teria que subir num banquinho para ficar vendo na tela da câmera. E quando desse o start, balançaria a câmera, poderia tirá-la de posição, o teclado fica torto, etc. E com o Prism Lens eu consigo ver isso na tela do computador. Quer dizer, fica bem mais fácil, né, de eu fazer essa operação sem causar nenhum distúrbio na imagem.
Eu espero que, pelo que eu vi, não foi preciso modificar o atraso, né, no som. Os 600 milissegundos estaria bastante adequado para você perceber a tecla apertando e o som então ser emitido, e não o som aparecer antes de eu sequer chegar com o dedo na tecla. É um atraso que dá, isso é previsto, tanto que tem a configuração já no Prism para fazer esse atraso de sincronismo na parte lá de áudio. Eu acho que com isso eu termino essa série de vídeos. Eu fiz algumas experiências com o Prism Live como aplicativo de celular, que é praticamente a mesma coisa do que o desktop. Tem até alguns recursos a mais sofisticados. Mas ele tem muito bug também. Por exemplo, se eu fizer uma live, ele faz legal. Ele não dá assim nenhum problema de perder imagem ou coisa nesse aspecto. Mas se eu fizer como gravação, ele grava, ele salva. E ainda diz para você, salvo na galeria. Mas ele não reabre esse arquivo e fica preso. Fica eternamente com aquela tipo ampulheta, só que não é ampulheta, né? Fica aquele círculo rodando, escrito na tela carregando, carregando e não carrega nunca. Você tem que fechar o aplicativo e abrir o aplicativo, porque você fica com a tela travada nessa tela de temporização e não consegue fazer nada, não consegue nem retornar à tela anterior e etc. Então tem essa dificuldade. Muitas das coisinhas que ele tem é meio bobeirinha, entendeu? É lógico, para quem está fazendo vídeo e live, para fazer showzinho ou fazer uma comunidade, etc. Realmente tem umas figurinhas, etc., que ficam interessantes. Mas se você está fazendo um vídeo mais tutorial, mais dedicado a conhecimento e etc., não viria muito sentido de aparecer bonequinho aí no vídeo batendo palma, pulando ou coisa nesse aspecto. Fica meio fora de sentido isso. Mas pode ser que tenha gente que tenha mais criatividade do que eu e consiga fazer algo até bastante sofisticado. Com isso, eu acho que eu posso encerrar essa série de vídeos. Esse anexo é só para informar que a execução que eu fiz foram 3 execuções praticamente seguidas, da primeira parte, o primeiro trecho da Garota de Ipanema. E não é repetido, não é cópia de vídeo repetido, não. O objetivo era simplesmente analisar o sincronismo entre o vídeo e o áudio. Eu achei que ficou um pouco esquisitinho. Então eu fiz uma redução. Quando eu vou agora gravar esse vídeo de eu falando, vendo o movimento da minha boca e o som da minha fala, eu resolvi descer de 600 milissegundos de atraso para 300 milissegundos. Deu uma boa melhorada. Na parte de áudio, que também estava em 600, o volume, eu diminuí para 500%. Porque eu abri o vídeo no editor de vídeo e vi que o áudio estava muito alto. Estava já quase que entrando num processo de saturação e de corte. Então eu dei uma pequena reduzida no volume. Outra coisa importante também para mim deixar reportado é que eu não fiz alteração dos parâmetros de configurações.
Então tá 60 quadros, velocidade 9000, a resolução de tela, como já foi mostrado nos vídeos anteriores, onde eu mostrei os valores da configuração que estava, e eu não fiz teste ainda sobre isso, tá? Então eu precisaria ver se diminuindo o quadro, diminuindo a velocidade de 9000 para 4000, mudar a resolução, de repente não colocar no processo de avançado, colocar processo simples na configuração, que aí entra o padrão, né, do Prism, para avaliar a performance, se para gravação melhora ou piora. Pode ser que para live seja uma outra configuração da gravação. Eu acredito que sim, porque para live eu vou ter uma internet aí no caminho e eu ainda vou ter o próprio YouTube, né, como servidor. Então é provável que eu tenha necessidade de ter perfis diferentes. Perfil para gravar e perfil para fazer live. E sem dúvida, eu já tenho isso bem claro, o smartphone como câmera é uma opção, eu diria até uma opção para pobre, como eu. O ideal seria uma câmera de boa qualidade e conectada como USB, porque o smartphone passa por uma rede de Wi-Fi. Quer dizer, existe um atraso nesse processo todo. E com isso o vídeo pode ficar aparentando que está um pouco lento, que está assim, meio sumindo o quadro, entendeu? E se tiver uma câmera de boa qualidade conectada na USB, eu acho que seria bem melhor, né? Mas não dá para ser essas câmerazinhas de webcam que faz 640 de resolução, porque elas não têm qualidade. Não tem controle de brilho, etc. Vide que eu estou fazendo essa live. Deixa eu até acender a luz aqui que eu esqueci. Agora melhorou. Porque você precisa de iluminação para o teu rosto, etc. Mas uma câmera, por exemplo, do smartphone pega bem melhor do que a própria webcam. Na webcam você já viu ficar tudo escuro. A luz que está lá no teto, junto ali do ventilador, né? Essa menininha aqui, ó, ela realmente prejudica muito a qualidade do vídeo. Mas, sem dúvida, a experiência valeu, ok? É só isso, até mais.